الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A orientação sobre expressar gratidão que o Santo Profeta ensinou e o excelente exemplo que estabeleceu a esse respeito tem sido mencionado por mim nos sermões anteriores. Hoje mencionarei como o seu servo sincero daquela época compreendeu esse elevado padrão e como o apresentou em diferentes ocasiões e sob diferentes aspectos. Da mesma forma, falarei sobre as suas próprias práticas, como costumava aconselhar os filhos na casa, como o que esperava de um Ahmadi. Essas coisas são, para nós, um plano de ação nos dias de hoje. O Messias Prometido, al-Islam, ao explicar a importância e a sabedoria de agradecer a Allah pelas bênçãos, afirma que quando uma pessoa alcança uma posição elevada, torna-se orgulhosa. Embora durante esse período possa realizar muitas boas ações e beneficiar a humanidade. Allah, o Altíssimo, afirma no Alcorão: La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Se vocês forem gratos a mim, certamente aumentarei minhas bênçãos sobre vocês. Mas se forem ingratos, certamente meu castigo será muito severo. Ou seja, quando Allah concede suas bênçãos a uma pessoa, ele deve agradecer-lhe, preocupar-se com o bem-estar dos outros seres humanos. Mas se alguém não fizer isso, e ao contrário começa a praticar injustiça, então Allah retira dele essas bênçãos e o castiga. Em certa ocasião, o Messias Prometido al-Islam afirmou: o mais importante de tudo é agradecer a Allah, que nos deu a vida, concedeu-nos saúde e bem-estar, deu-nos segurança, proporcionou os meios para a propagação da religião. Na verdade, a verdade é que, se quisermos contar as bênçãos de Allah, jamais será possível contabilizar suas bondades e favores. Em outra ocasião, ele afirmou: os muçulmanos devem agradecer muito a Allah, o Altíssimo, por ele lhes ter concedido uma religião que, tanto em termos de conhecimento quanto na prática, é pura de todo tipo de corrupção, coisas repugnantes, de toda espécie de maldade. Se a pessoa observar com reflexão e ponderação, compreenderá que na realidade Allah é o único digno de todas as formas de louvor e de todas as qualidades. Nenhum humano ou criatura é verdadeiramente, de fato, digno de louvor. Se uma pessoa observar sem qualquer interesse pessoal ou mistura de algum propósito, ficará evidente para ele, para ela, que qualquer pessoa que seja considerada digna de louvor só pode sê-lo, porque em uma época em que não existia nenhum ser, nem havia conhecimento da existência de qualquer ser, ela foi criadora desse ser, ou porque em uma época em que não existia nenhum ser e não se sabia quais meios eram necessários para a existência, a preservação da existência e manutenção da saúde e a continuidade da vida. E ele tem providenciado todos os meios ou porque em época em que muitas dificuldades poderiam surgir para uma pessoa e ele tem demonstrado misericórdia, ou porque seja digno de elogio por não deixar que o esforço de quem trabalha seja desperdiçado e por cumprir plenamente os direitos que se esforça, embora aparentemente pagar os direitos de quem trabalha é uma compensação. Ainda assim, uma pessoa que cumpre plenamente os direitos
do quem trabalha pode também ser considerada benfeitora. Portanto, existem diferentes aspectos e condições. Somente quando essas coisas não existem e ainda assim alguém presta ajuda e oferece esses meios, é que ele pode ser digno de elogio. Ele diz: essas são qualidades de elevado nível que podem tornar alguém digno de louvor e elogio. Agora reflitam e vejam que na realidade só Deus é verdadeiramente digno de todos os louvores. 3, 4 coisas que foram mencionadas é só no Deus que existem, pois Ele possui essas qualidades na sua perfeição. Não existe outra pessoa, nem outro ser que possua essas qualidades. Depois chamando a atenção, agradecer a Allah, como seus prometido al-Islam disse, falando sobre o estabelecimento da comunidade, ou pessoas sensatos, não se admirem de que Allah tenha enviado uma luz celestial nesse momento de necessidade e nesses dias de profunda escuridão, e tenha enviado ao mundo um servo que foi escolhido para o bem geral, com o propósito de elevar a palavra do Islã, difundir a luz de Hazrat Khairul Anam, apoiar os muçulmanos e também purificar a sua condição interior. O que seria realmente surpreendente seria se aquele Deus que o protetor da religião, que havia prometido que será guardião dos ensinamentos do Alcorão e não permitiria que se tornassem sem vida, sem luz, esses ensinamentos, tivesse permanecido em silêncio diante dessa escuridão, mesmo vendo essas corrupções internas e externas, e não tivesse se lembrado da promessa que havia reafirmado de forma enfática em sua palavra sagrada. A benção de Allah enviou, a benção que Allah enviou está de acordo com a sua promessa. O surpreendente teria sido se Allah não tivesse cumprido essa promessa. Depois ele diz: se havia motivo para admiração, seria a clara e evidente profecia daquele santo mensageiro que tivesse falhado, na qual foi dito que no início de cada século continuaria enviando uma pessoa que renovaria a sua religião. Portanto, esse não é um momento de admiração, mas de milhares de agradecimentos e uma ocasião para aumentar a fé e certeza. Da mesma forma, vemos que até vinda do Messias prometido, cada século surgirá Mujaddid, que reformava até diferentes povos, entre diferentes povos. Então, enviou a ele como Mujaddid para o último milênio, coincidendo a posição do Messias prometido. Ele afirma que esse é um momento de milhares de agradecimentos para aumentar a fé e certeza, pois, por sua graça e bondade, cumpriu sua promessa e não permitiu que a profecia do santo profeta sofresse sequer uma diferença de um minuto, e não apenas cumpriu essa profecia, como também abriu para o futuro a porta para milhares de profecias e sinais extraordinários. Com a vinda do Messias prometido, foi cumprida essa profecia. Ele disse, se vocês são verdadeiros crentes, então agradecem e prostrem-se em gratidão, pois vocês alcançaram a época do Messias prometido al-Islam. Os antigos muçulmanos eruditos continuaram esperando a vinda do Messias, mas não chegaram a presenciá-la. Ele disse que vocês devem agradecer. Agora, valorizá-la ou não e beneficiar-se dela ou não está em suas mãos. Eu continuarei mencionando isso repetidamente e não posso deixar de expressá-lo. Eu sou aquele que foi enviado no momento determinado para a reforma da humanidade. Allah cumpriu sua promessa na minha pessoa para que a religião fosse novamente estabelecida nos corações. Que os opositores e os muçulmanos que não aceitem possam compreender e sejam gratos, sendo gratos a Allah, aceitem aquele que Ele enviou e se unam no vínculo da unidade, para que possam ser salvos das dificuldades pelas quais os muçulmanos estão passando atualmente. Ao dirigir-se a um buscador da verdade, o Messias prometido al-Islam afirmou: agradeça a Deus
pois ele veio em seu auxílio exatamente no momento certo e estabeleceu essa comunidade. Portanto, é apropriado que você não desperdice essa graça que lhe foi concedida, que a veja com respeito e que reconheça o valor da ajuda e do apoio que lhe foram concedidos. Certamente lembra-se de que sem a ajuda de Deus, ninguém pode apresentar uma questão com retidão e plena força. Sem sua ajuda, nem sequer se obtém as provas. Quando há ajuda de Allah, então são concedidas as provas e também a capacidade de se expressar. E isso também é uma graça de Deus. Aqueles que possuem a força para praticar o bem reconhecem, por meio dessa forma de expressão, a pessoa que, tendo recebido a força e o poder de Deus e estando repleta do Espírito Santo, fala. É uma graça de Allah, o Altíssimo, que as pessoas reconheçam aquele que foi enviado por Allah. É a graça de Deus que Ele concedeu essa capacidade, Ele deu os olhos para reconhecer a verdade. Ao buscador de verdade, Ele diz, você está em busca de verdade, então agradeça a Allah por Ele ter lhe concedido essa inteligência. Há muitas pessoas que se consideram grandes eruditos, mas não possuem inteligência. Eles continuam aumentando sua oposição. Mas você deve agradecer, pois Allah lhe concedeu inteligência. Ele diz, se Ele não tivesse concedido essa graça, você estaria entre aqueles que estão atrás de véus e proferem insultos, assim como os outros. Portanto, aqueles que aceitaram são afortunados. Ele deu o exemplo de Abdul Haq. Se Deus não tivesse vindo ao seu exílio, como ele poderia ter saído daquele lugar do conforto? Ele deu o exemplo de minha Abdul Haq, que era de Qasur, era estudante e cursava no bacharelado. Embora fosse muçulmano, havia se tornado cristão 3 anos antes, na época em que o Messias Prometido fez essa declaração. Depois de ter lido Al-Hakam e alguns escritos do Messias Prometido, ele escreveu uma carta a ele, dizendo que queria ver a veracidade do Islã de forma prática. Ele disse que, de modo geral, não havia encontrado nada no Islã, e por isso queria vê-lo de forma prática. Ele escreveu ao Messias Prometido sobre isso. Em resposta, ao Messias Prometido escreveu que venha e fique por 2 meses em Qadian. Então ele decidiu e foi para Qadian. Chegou em 1901, permanecendo com o Messias Prometido. Naquela época, especialmente por causa dessa situação, vários conselheiros também se reuniram ao seu redor. Quando ele decidiu ir para lá, várias pessoas o aconselharam a não ir a Qadian. E eles impediram, dizendo que não fosse para Qadian. Um deles chegou até insultá-lo, embora preferir insulto e seja proibido em sua religião. De modo geral, também é contrário à educação e boa conduta. Mas apesar de todas essas coisas, a graça de Deus prevaleceu e levou ele até Qadian. Então, ele não teve à disposição de meios para praticar o mal. Caso contrário, naquela época ele ainda não era casado. Ele afirmou que algumas vezes o casamento também pode causar grandes problemas. Se ele tivesse casado, poderia ter surgido uma provação, mas Deus o protegeu de todos os lados. O que Allah determina não é algo que tenha acabado de surgir, algo novo. É a graça de Allah. Quando Ele concede sua graça a alguém, Ele o protege de todas as formas. Não pensem que por sermos muçulmanos está tudo resolvido. O Islã é uma grande bênção. Valorizem-no e sejam gratos por ele. Há uma filosofia dentro do Islã que não se alcança simplesmente pronunciando palavras. Dizer apenas que somos muçulmanos não resolve a questão. É preciso também seguir os ensinamentos, os princípios e as suas práticas. Ao agradecer àqueles que possuem sinceridade e amor pela comunidade Ahmadiyya, o Messias Prometido alayhi salam afirma: neste momento não posso deixar de expressar isso e oferecer este agradecimento. A graça e a bondade de Allah não me deixaram sozinho. Que não me deixaram sozinho.
aqueles que estabeleceram uma relação de fraternidade comigo e entraram nessa comunidade que Allah estabeleceu com sua própria mão. Então, essas pessoas são imbuídos de uma forma extraordinária do amor e sinceridade. Não foi o meu esforço, mas sim favor especial de Allah. Me concedeu essas almas repletas de sinceridade. Aqui, ao elogiar aqueles sinceros que entraram na Ahmadiyya, ele afirma que primeiramente sinto em meu coração o desejo de mencionar um dos meus irmãos espirituais cujo nome é Nuruddin, assim como sua luz de sinceridade. Sempre observo com admiração alguns dos serviços religiosos que ele realiza, gastando seu dinheiro lícito pela elevação da palavra do Islã. E penso com pesar, quem dera eu também pudesse realizar esses esforços. Agora, mesmo depois de ele estar fazendo tanto pelo Islã, ele ainda afirma que sente grande pesar ao ver os sacrifícios financeiros do Hazrat Maulana Nuruddin, desejando poder também prestar tantos serviços financeiros. Ele diz: quando penso no entusiasmo que existe no seu coração pelo apoio à religião, surge diante dos meus olhos um retrato do poder de Deus. Com todos os seus bens, toda a sua força e todos os meios que dispõe, ele permanece sempre pronto para obedecer a Allah. Ele está falando sobre o primeiro califa. Por experiência e não apenas por uma boa opinião, sei com certeza que ele não pouparia em meu caminho não apenas sua riqueza, mas também sua vida e honra. E se eu lhe desse permissão, ele sacrificaria tudo nesse caminho. E assim como cumpriria o direito de minha companhia espiritual, também cumpriria o direito de estar fisicamente comigo e permanecer sempre em minha companhia. Ele permaneceria constantemente comigo. Isso foi feito em declaração em 1890, quando ele escreveu o livro Fatah Islam, Vitória do Islã. Mais tarde, ele deixou tudo e apresentou a serviço do Messias Prometido ao Islã, permanecendo junto dele. Ao mencionar as bênçãos físicas e espirituais concedidas sob o atributo de Rahmaniyat de Allah, o Messias Prometido disse: milhões e milhões de louvores e agradecimentos são devidos a ser de Todo-Poderoso, que criou todas as almas e todos os corpos por meio de sua própria ordem e comando, sem qualquer matéria ou reola. Isso é, sem qualquer forma ou modelo inicial, demonstrando assim uma manifestação do seu grande poder. E ele mesmo ensinou e educou todas as almas sagradas dos profetas, sem qualquer professor ou instrutor. Ou seja, Allah concedeu por sua própria parte conhecimento também aos profetas que enviou, educou-os, fez descer sobre eles seus mandamentos. Ele diz: Subhanallah, que Rahman e Manan ele é. Pois sem que tivéssemos qualquer direito ou misericórdia, ele mesmo realizou todas as coisas por nós. Apesar de sermos fracos, para a sustentação do nossos corpos, ele colocou o sol, lua, as nuvens e ventos a nosso serviço, e para nossa orientação espiritual fez chegar no momento apropriado a Torá, o Evangelho, o Furqan, Alcorão e todos os livros celestiais. E depois ele fez oração: ó Deus, milhares de agradecimentos a ti, pois tu mesmo nos mostraste o caminho para te conhecer, e ao fazer descer teus livros sagrados, nos protegeste dos erros e equívocos do pensamento. E que as bênçãos e a paz sejam sobre o santo profeta e sobre sua família e seus companheiros, por meio de quem Deus conduziu ao caminho reto o mundo que havia se perdido. Aquele educador e benfeitor que reconduziu ao caminho reto uma criação que havia se esquecido. Aquele benfeitor e possuidor de grandes favores que libertou as pessoas da aflição do shirk. Aquele que foi luz e espalhou a luz, que difundiu no mundo a luz da unicidade de Deus. Aquele sábio e médico do seu tempo que firmou os corações corrompidos.
aquele generoso e portador de sinais extraordinários, que deu de beber aos mortos a água de vida, aqueles que estavam espiritualmente mortos. Aquele misericordioso e bondoso que preocupou com o povo, a uma que estava se desviando, e por ela ele enviou naquela época o Messias prometido, alayhi salam, que sentiu profundamente preocupação por ela e suportou dores por seu bem. E aquele corajoso e valente que nos tirou da boca da morte. Ele enviou primeiro o santo profeta e depois enviou o seu servo sincero para a reforma. Ele está falando aqui do santo profeta, chamando-o de valente que nos tirou da boca da morte. Aquele homem tolerante e desprendido que inclinou a cabeça em servidão. Aquele perfeito monoteísta e oceano de conhecimento espiritual, que somente se encantava com a majestade de Deus. Aquele milagre do poder do Rahman, que, embora iliterado, superou todos os outros em conhecimentos divinos. Aqui, o Messias prometido, alayhi salam, está elogiando o santo profeta. Primeiro, ele deu exemplo do Torá e Evangelho, por meio dos quais aqueles povos receberam orientação para o caminho correto. Porém, quando novamente surgiu corrupção no mundo, foi a pessoa do santo profeta que Allah, o Altíssimo, enviou. E ele conduziu os servos de volta a Deus. Então, o Messias prometido, alayhi salam, afirma: ó Senhor dos mundos, não posso te agradecer por todos os teus favores. Tu és extremamente misericordioso, generoso. Teus favores sobre mim são incontáveis. Perdoa meus pecados para que eu não pereça. Coloca no meu coração teu amor puro para que eu receba a vida. Cobre minhas faltas e faz realizar ações que te agradem. Busco refúgio junto do teu nobre ser contra que tua ira recaia sobre mim. Tenha misericórdia e protege-me das calamidades deste mundo e da outra vida, pois toda a graça estão nas tuas mãos. Amém. Depois o Messias prometido, alayhi salam, escreve: milhares e milhares de agradecimentos são devidos ao Deus generoso que nos concedeu uma religião, que é um meio de conhecer e temer a Deus, algo cuja semelhança jamais foi encontrada em qualquer outra época, e milhares de bênçãos sejam sobre aquele profeta imaculado, por meio de quem entramos nesta religião sagrada, e milhares de misericórdias estejam sobre os companheiros do profeta que irrigaram esse jardim com o seu próprio sangue. Em outro lugar ele diz: aquele que aos olhos de Deus são justos e verdadeiros, sempre sofreram dificuldades causadas pela língua e pelas mãos dos ignorantes. Aqueles que são justos e verdadeiros aos olhares de Deus, que realmente seguem a religião e são fiéis a Allah, sofrem pelas palavras e pelas mãos dos ignorantes, assim como os Ahmadis também estão sofrendo em alguns lugares nos dias de hoje. Como esta tem sido a prática de Allah desde os tempos antigos, se também sofrermos algum dano ou dificuldade por parte de nossos próximos ou de estranhos, devemos agradecer e ficar felizes, pois fomos considerados dignos aos olhos de nosso verdadeiro amado, de sofrer dificuldades em seu caminho. Se estamos sofrendo no caminho de Allah, isso também é uma grande fortuna para nós. E devemos ficar felizes e agradecer a Allah, pois aqueles que sofrem no caminho de Allah são justamente aqueles de quem Allah gosta e que são submetidos a aprovações. Portanto, sofrer dessa forma é a verdadeira honra para nós. Porém, quando vemos, por outro lado, que alguns inimigos da religião, por meio de suas próprias invenções, não se limitem apenas a nos causar sofrimentos, mas também colocam pessoas desinformadas e desatentas em situações de conflito, então consideramos nosso dever de fazer todo o possível para proteger essas pessoas que são desconhecedores da situação. Ou seja, devemos também apresentar a realidade a essas pessoas e mostrar os males que essas pessoas cometem. Proteger as pessoas de provação não significa que devemos começar a usar a mesma linguagem vulgar utilizado
pelos opositores. Pelo contrário, devemos responder à sua propaganda falsa e às suas acusações, permanecendo dentro dos nossos limites dos ensinamentos islâmicos. Todo aquele que realiza trabalho de pregação deve lembrar isso. Às vezes, as respostas às objeções dos opositores, nós mesmo fazemos comentários que dão ao opositor uma oportunidade de dizer, esses que dizem que esses são seus padrões de moralidade, nossa moral deve, na verdade, ser muito elevada. Sim, devemos certamente apresentar a verdade, mas permanecendo nos limites da boa conduta. O Messias Prometido, alaihissalam, afirma, esse humilde não pode agradecer suficientemente os favores de Allah, pois neste momento em que sou acusado de incredulidade, de todos os lados ouvem as vozes de eruditos, religiosos dessa época, dizendo lá está mu'miná. Por outro lado, vem da parte de Allah as declarações Kulini umirtu ana valal mu'minin. Diga, recebi a ordem e sou primeiro entre os crentes. De um lado tem molvis e outro lado que dizem que destruam completamente esse homem, e outro lado tem revelação que diz que eles estão esperando que a calamidade caia sobre você, mas a má sorte cairá sobre eles. No final, o resultado será esse, inshallah. De um lado, eles estão se esforçando para me humilhar, como vocês prometido diz, enquanto do outro lado, Deus está prometendo, eu humilharei aquele que deseja humilhá-lo. Allah é a sua recompensa. Allah lhe concederá a sua glória. Por outro lado, os molvis religiosos, ditos religiosos, estão escrevendo fatwa, uma após outra, dizendo que compartilhar as crenças e seguir esse homem, uma pessoa se torna incrédula. Enquanto isso, Allah está continuamente reforçando essa sua revelação. Diga, se vocês amem Allah, então digam, Allah sigam, então Allah os amará. Allah havia dito isso ao santo profeta, e seguindo Allah também disse isso ao seu servo sincero, pois ele é o verdadeiro amante do santo profeta. E aceitar o santo profeta significa obedecer-lhe perfeitamente, porque ele é o perfeito obediente a servo do santo profeta e servo do santo profeta. Em suma, todos esses molvis estão lutando contra Deus. Agora veremos de quem será a vitória. Pela graça de Allah, o progresso da comunidade, o modo como está crescendo gradualmente, e as conquistas as conquistas da comunidade são uma resposta suficiente para as pessoas, se eles tiverem os olhos para enxergar. O Messias Prometido afirma, nesse momento não posso deixar de expressar essa gratidão. Assim como Allah, por meio da sua revelação, apresentou provas contra os incrédulos, em apoio ao profeta, dizendo que o meu profeta tem um caráter tão elevado e uma conduta virtuosa que vocês não têm capacidade de apontar qualquer defeito nos 40 anos anteriores, apesar de que ele viveu 40 anos dentre vós. E vocês também não têm capacidade de apontar sequer a menor falha em sua nobre família. Uma família conhecida por sua honra, pureza e dignidade. Então reflitam. Uma pessoa que pertence a uma família tão nobre, pura e respeitada, e cuja vida de 40 anos vivida diante dos seus olhos, dá testemunho de que inventar falsidade e mentir não faz parte da sua natureza. Quando, além dessas qualidades, ele apresenta sinais celestiais, recebe o apoio de Allah e trouxe um ensinamento diante do qual suas próprias crenças são completamente impuras, corruptas e repletas de shirk. Então, depois disso, que dúvida vocês ainda podem ter sobre a veracidade desse profeta? Depois, ao falar sobre responder os opositores do Islã, ele afirma que o santo profeta é aquele verdadeiro e genuíno profeta que veio de Deus e criou os meios para conduzir o mundo até Deus. Então, ele, falando sobre sua própria pessoa, ele afirma que, da mesma maneira, Allah apresentou provas contra seus opositores e aqueles que consideram mentiroso, mostrando que ele também é um servo sincero do santo profeta. A mesma promessa de Allah
também se aplica a ele. Por isso ele citou uma passagem de Ibrahim Ahmadiyya a respeito de sua pessoa. Existe essa revelação, cuja publicação foi há 20 anos atrás. Que diga a esses opositores que eu permaneci entre vós durante 40 anos antes disso, e vocês me observaram durante todo esse período, e sabem que meu trabalho não é inventar falsidade, nem mentir. Allah me protegeu de uma vida de impureza. Portanto, como seria possível de que a pessoa que durante um período tão longo permaneceu protegida de toda a invenção, maldade, engano de 40 anos, que jamais mentiu para as pessoas, como agora contrariando todo o seu comportamento anterior, pudesse inventar uma mentira contra Allah? Já mencionei anteriormente muitos aspectos de sua vida e caráter. Neles ficou claramente demonstrado que até mesmo pessoas que se opunham a ele costumavam elogiá-lo, dizendo que ele tinha um caráter elevado, que ele nunca havia mentido. Esses são, portanto, alguns dos aspectos relacionados à gratidão, nos quais ele expressou sua gratidão pelas graças de Allah, o Altíssimo, e também manifestou sentimentos de gratidão por aqueles que o apoiavam e ajudavam. Além disso, o Messias Prometido também procurava desenvolver nas crianças a importância da gratidão. O Messias Prometido, al-Islam, certa vez contou uma história às crianças. A de Muslim Maud fez com que essa história fosse publicada no jornal Al-Hakam. Havia um homem careca e um homem cego. Um anjo, assumindo a forma humana, foi até o careca e perguntou-lhe o que deseja. O homem careca respondeu: quero cabelo na cabeça e queria a riqueza. Então o anjo passou a mão sobre a cabeça do homem careca e, pelo poder de Deus, cabelos começaram a crescer na cabeça. E ele também recebeu riqueza, bens e empregados. Depois o anjo foi até o cego e perguntou-lhe: o que você deseja? O homem cego respondeu: quero que meus olhos voltem a enxergar para que não ande vivendo de esmolas. E quero receber dinheiro para não depender de ninguém. Então o anjo passou a mão nos olhos e ele voltou a enxergar. E ele também recebeu a riqueza. Então aquele mesmo anjo, por ordem de Allah, voltou a eles fazendo a aprovação, o teste. E foi até o cego. E primeiro foi até careca e pediu alguma coisa. O homem careca respondeu de forma ríspida e repreendeu, dizendo: vai embora, há muitos mendigos como você andando por aí. O anjo passou a mão sobre a careca e novamente ele ficou completamente careca e sem sua riqueza. E depois esse anjo, na pessoa do mendigo, foi até o cego e pediu alguma coisa. Ele respondeu: tudo foi dado por Allah, tudo pertence a ele, pega o que quiser. Então Allah concedeu ao homem cego ainda mais riqueza e bens. O Messias Prometido, alayhi salam, disse: queridos filhos, lembrem-se também de que vocês devem agradecer pelas bênçãos de Allah e devem valorizá-las. Não repreendem nem tratem mal aquele que pede. Dar caridade é uma coisa boa e devemos dar àquele que pede. Embora exista um longo hadith no qual foram mencionados 3 tipos de pessoas, mas ele contou essa história de forma resumida para as crianças na casa. Quando o Ramadã chegou durante o inverno, ele expressou seus sentimentos de gratidão de uma maneira bem humorada. Hazrat Mirza Bashir Ahmad escreve que Maulvi Sher Ali Sahib lhe contou que certa vez, no Messias Prometido al-Islam disse: também é uma graça de Allah que ele nos enviou em uma época em que o mês do Ramadã ocorre durante o inverno e os jejuns não causam muito desconforto físico. E assim podemos trabalhar facilmente mesmo durante o Ramadã. Maulvi Sahib disse que naquela época o Ramadã havia ocorrido em dezembro e ele disse: eu, este humilde servo, apresentei que havia consultado o calendário daquela época. Creio que Hazrat Mirza Bashir Ahmad radiyallahu anhu está dizendo: eu consultei o calendário daquela época, o Messias Prometido declarou sua reivindicação de ser Messias em 1891. E o mês do Ramadã nesse ano começou em 11 de abril, ou seja, era o início da entrada do mês do Ramadã na estação fria. Assim
1892, o mês do Ramadã começou em 31 de março. E em 1893, em 20 de março. E depois disso, o mês do Ramadã passou a ocorrer cada ano em dias cada vez mais frios. Quando o Messias Prometido Alessandro faleceu, em 1908, o mês do Ramadã começou em 1º de outubro. Dessa maneira, durante todo o período de missão do Messias Prometido Alessandro, o jejum do Ramadã ocorreu durante a estação fria. Isso foi uma graça de Allah, que ocorreu de acordo com a sua disposição geral, e que a natureza perspidez do Messias Prometido, alayhissalam, reconheceu como um favor de Deus, dizendo surgir em seu coração sentimentos de fazendo surgir em seu coração sentimento de gratidão. O Messias Prometido, alayhissalam, também agradecia quando o trabalho de uma pessoa beneficiava a humanidade. Assim, ao mencionar as boas ações relacionadas à humanidade, Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu, falando sobre tratamento médico, relatou a respeito de Hazrat Hakim Maulana Nuruddin radiallahu anhu. Isso é, o tratamento médico é algo que proporciona grande benefício. O Messias Prometido alayhissalam tinha grande consideração por isso. Certa vez em casa surgiu uma conversa sobre Hazrat Maulvi Sahib. Então o Messias Prometido mencionou seu nome e continuou por muito tempo dizendo Alhamdulillah, Alhamdulillah, e afirmou, Maulvi Sahib, isso é Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin radiallahu anhu, também é uma das bênçãos de Allah. Por meio dele, muitos pobres conseguem receber tratamento. O tratamento era prestado a outras pessoas, mas ele agradecia por essas pessoas que estavam sendo beneficiadas. E porque aquele serviço estava sendo prestado à humanidade. Ele agradecia por essas pessoas estarem recebendo o benefício. Esse era o sentimento de compaixão pela humanidade e agradecia por Deus Todo-Poderoso por ter proporcionado os meios para aliviar seus sofrimentos. Continuarei mencionando outras questões no futuro, inshallah. Nesse momento, quero mencionar alguns falecidos e depois da oração também oferecer oração fúnebre em ausência por eles. O primeiro é Hafiz Shehbaz Ahmad Sahib, que era missionário da comunidade na Costa de Marfim. Ele faleceu em 18 de julho, aos 31 anos de idade, devido a uma parada cardíaca. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pela graça de Allah, ele era o Musi. Entre os familiares que deixou estão sua esposa e uma filha. Em 2008, ele memorizou o sagrado Alcorão. Depois de se formar no Jamia em 2019, obteve um diploma de 1 ano de língua francesa pela Universidade de Nust e posteriormente concluiu um mestrado em língua francesa. Depois disso, foi nomeado para servir na Costa do Marfim. O falecido era uma pessoa muito sociável, hospitaleira e alegre, um devotado a Khilafat e um servo sincero da comunidade, que cumpria muito bem suas responsabilidades. Há algum tempo também ensinava online a leitura do Alcorão, em urdu e persa, juntamente com as regras da recitação. O escritor afirma que a característica mais destacada do falecido era o senso de dignidade e sua paciência. Ele nunca tornou um peso para ninguém. Tinha grande paixão pela pregação. Ele mantinha relação muito boa com pessoas importantes da cidade e com as autoridades administrativas. Continuava procurando diferentes maneiras de formar e educar os membros da comunidade. Nunca permitiu que houvesse distância entre ele e o povo africano. Em sua região, realizou com grande dedicação o esforço trabalhos de construção da comunidade e fez importantes obras. Construiu mesquitas de diferentes estilos. Sua esposa, Sabika Saiba, disse que ele era um excelente, piedoso e muito responsável missionário, e marido e pai. Uma coisa que ele sempre dizia: orem por mim, que Deus conceda uma oportunidade de realizar um trabalho extraordinário. Quero fazer algo pela comunidade. Tinha grande paixão por isso. Valorizava muito os bens da comunidade. Tinha uma capacidade de tolerância profundamente desenvolvida. Quando enfrentava alguma preocupação, nunca permitia que aparecesse no seu rosto. Não havia nenhum sinal de raiva. Sempre sorria,
falava com suavidade e explicava com carinho. Numan Qadir Sahib, missionário, diz que Hafiz Sahib era uma pessoa muito perspicaz e que compreendia bem as situações. Sempre que ele pedia conselhos sobre assuntos da comunidade, ele dava com grande inteligência uma orientação que fazia com uma questão que aparentemente parecia difícil fosse resolvida facilmente. Ainda em jovem, havia-lhe concedido grandes capacidades. Ehtishamul Haq Sahib, missionário, escreve: além dos missionários, ele também tinha uma relação muito próxima com os muallimin, bem como seus vizinhos e amigos. Muitas pessoas mencionaram isso durante seus encontros com ele. Ele costumava ajudar outras pessoas de forma discreta quando enfrentavam dificuldades. Rafet Bassam Sahib diz que o falecido considerava todo o trabalho da comunidade com muita responsabilidade. Quando alguma tarefa era confiada, ele não o realizava apenas como dever, mas como uma forma de adoração. Pontualidade, planejamento, responsabilidade e sinceridade eram aspectos muito marcantes da sua personalidade. Outra característica do falecido era que ele estava sempre pensando em novas maneiras de educar e formar os membros da comunidade. Ele se preocupava com as formas de jovens, crianças e adultos, e essa é uma qualidade muito importante que um missionário deve possuir. Outras características marcantes do falecido era a sua grande sinceridade. Ele servia de forma totalmente altruísta e nunca fazia questão de demonstrar isso. Não buscava a fama, desejava apenas a satisfação de Allah. Onde quer que fosse designado, permanecia ocupado no serviço à religião. Ele ensinava as crianças a recitar o sagrado Alcorão com a pronúncia correta e ensinava com muito carinho. Muitas crianças foram seus alunos e se lembram dele. O segundo falecido mencionado que irei fazer a oração é Aling Nangana Momin Sahib. Ele era do Burkina Faso e em determinado local servia como Zaim Ansarullah. Ele estava trabalhando nos campos durante o mês de julho quando terroristas abriram fogo contra ele e martirizaram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ele havia feito Bait em 1989. Fazl Ahmad Sahib, missionário, escreve que o falecido era uma pessoa extremamente sincera, com profundo amor pela comunidade e pelo Khilafat. Tinha um grande amor pelo Sagrado Alcorão, uma profunda ligação com a mesquita, dedicação à adoração, obediência à Khilafat e um forte espírito de serviço à comunidade. Da mesma forma, Abdullah Jangani Sahib, que é Muallim, relata que ele era muito corajoso, determinado, sincero, piedoso, dedicado à adoração, sociável, de poucas palavras e um excelente trabalhador e amava a Khilafat. Ele frequentemente chegava à mesquita antes de todos e permanecia assentado recitando o Alcorão. Da mesma forma, Muallim Sahib relata que quando passava em frente à casa dele no horário do Fajr da manhã, ouvia de sua casa a voz de recitação do Sagrado Alcorão. Abdurrahman Sahib, que é o presidente regional daquele local, diz que sempre que lhe dizia alguma coisa, apesar de ser mais velho, quando havia algum trabalho voluntário da comunidade, ele próprio participava e levava também seus filhos. Participava obrigatoriamente de todas as reuniões e encontros da comunidade, mesmo quando não estava se sentindo bem. Participava dos programas da comunidade. Amin Baloch Sahib diz que ele também viveu naquela região. Ele era muito regular no pagamento do chanda. Da mesma forma, Balbo Sahib, que é Muallim local, diz que até mesmo um dia antes do seu martírio, ele entrou em contato a respeito do seu chanda e demonstrou preocupação e efetuou o pagamento. Ele estava cheio de entusiasmo pelo serviço à comunidade. Essas características foram mencionadas por todos aqueles que escreveram sobre ele. Entre os familiares deixou 2 viúvas e 13 filhos e filhas. Que Deus o trate com perdão e misericórdia.
O terceiro mencionado é Mukarram Jah Sumari Sahib, que era do Mali. Ele também faleceu recentemente aos 32 anos, Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Ele também é um mártir. Há algum tempo, uma situação no Mali tem sido difícil devido ao terrorismo. Jah Sumari Sahib estava servindo em uma missão militar na região de Anifis, na área do Gao, e fazia parte do exército. No dia 4 de julho, dizem que o tempo estava ruim e havia ventos fortes. Nessa ocasião, ele disse ao seu superior que iria verificar se os soldados que estavam em serviço estavam bem. Quando saiu para verificar as tropas que estavam em patrulha contra os terroristas, estes atacaram e durante o ataque, Jah Sahib foi martirizado. Está escrito sobre ele que o exército havia decidido promovê-lo em seu posto no dia 22 de setembro, dia da independência do Mali, e também conceder-lhe uma medalha de honra. Também estava decidido que ele seria transferido para uma cidade maior, porém, antes disso, ele alcançou o martírio. Seu irmão Fodi Sumari disse que Jah Sumari participou da Jalsa Salana em 2022. Durante a Jalsa, assim que viu a fotografia do Messias Prometido, sentiu uma condição espiritual especial em seu coração e experimentou uma paz e tranquilidade extraordinárias. Durante a Jalsa, ao ouvir os discursos e estudar a literatura da comunidade, especialmente a tradução da filosofia dos ensinamentos do Islã para a língua local, sua convicção aumentou ainda mais. Em particular, a posição da comunidade Ahmadiyya sobre a Jihad, baseada em princípios racionais islâmicos, teve um profundo impacto em seu coração. Foi justamente nessa ocasião abençoada de Jalsa que ele fez o Bait e ingressou na comunidade Ahmadiyya. Sua esposa disse que ele era um marido exemplar, um pai muito carinhoso para seu filho, e alguém que cuidava de nossas necessidades. Em todos os momentos difíceis, ele era um forte apoio para nós. Seus pais dizem que ele tinha uma relação de extremo amor e respeito conosco. Ligava regularmente para saber como estávamos. Cuidava de nossas necessidades e procurava aliviar todas as nossas dificuldades. Era um filho muito obediente. O missionário encarregado do Mali escreve que ele era um jovem alegre, personalidade bem-humorada e jovial. Era regular na oração e no jejum, cuidava das pessoas necessitadas, procurava ser um bom exemplo tanto para os seus quanto para os outros, mantinha bem os laços familiares e uma pessoa piedosa e sincera. Apesar de ser um novo convertido, o falecido tinha uma devoção extrema à comunidade Ahmadiyya, ao Messias Prometido e aos califas, além de uma profunda ligação, reverência e amor verdadeiro por eles. Seu pai não era Ahmadi, mas depois do martírio do seu filho, ao ver o bom tratamento da comunidade e como tudo foi cuidado e organizado pela comunidade, ficou profundamente impressionado com essa demonstração de solidariedade. Ele já vinha pesquisando a religião e, ao perceber a forma como a comunidade se comportou, disse que a verdade da Ahmadiyya havia se tornado clara para ele e decidiu fazer o bem. Da mesma forma, o próximo mencionado é Mukarram Sirajul Haq Quraishi Sahib. Ele servia como Naib Afsar de Jalsa Salana de Rabwa e faleceu aos 86 anos. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Ele era Musi. Ahmadiyya entrou em sua família por meio do seu avô, Azamiya Qutbuddin Sahib, companheiro do Messias Prometido. Ele teve um sonho no qual viu que o Messias Prometido havia chegado. Assim foi para Qadian e fez bait nas mãos de Messias Prometido alayhi salam. Sua avó também era uma companheira do Messias Prometido. Allah, o Altíssimo, concedeu a seu avô 2 filhos, Quraishi Fazlullah e Quraishi Abdul Ghani Sahib. Ambos eram grandes servidores da religião e, apesar de trabalharem em negócios, estavam sempre prontos para servir a religião.
também tiveram uma grande participação no desenvolvimento de Rabwah, especialmente quando começou a busca por água. Foi-lhes confiada a tarefa de instalar bombas e outros equipamentos de água. Seu avô materno e avô de Qureshi Sirajul Haq Sahib também era companheiro, Maulvi Muhammad Usman Sahib. Atualmente ele estava servindo como Naib Nazir e vice-diretor de Jalsa Salana. Ele começou a prestar serviço regular à comunidade há alguns anos. Antes disso, cerca de 15 ou 20 anos atrás, trabalhou no Departamento de Educação, lecionando em diferentes faculdades. Também lecionou no TI, Colégio de Rabwah. Sayyid Qasim Ahmad Sahib disse que Sirajul Haq Sahib, com o seu falecimento, todos os trabalhadores do escritório de Jalsa Salana sentem como se tivessem perdido um companheiro e ancião extremamente atencioso e solidário. Sempre que alguma tarefa lhe era confiada, ele a realizava com grande responsabilidade. Entre a sua família, familiares que foram deixados sem 2 filhas e 2 filhos. Um dos seus filhos, Kamalul Haq Qureshi Sahib Murabi da comunidade, está servindo no departamento da história. Que Allah o trate com perdão e misericórdia. O próximo mencionado é Mukarram Lawal Tayyib Sahib, Muallim da comunidade da Nigéria. Ele também faleceu recentemente aos 30 anos de idade. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ele era Musi também. Durante os dias de Jalsa Salana, enquanto preparava a transmissão ao vivo, ele estava consertando a antena parabólica da mesquita quando caiu da escada e ficou gravemente ferido. Apesar do tratamento, não conseguiu sobreviver. Sofreu uma lesão muito grave na coluna vertebral. Entre os familiares que deixou estão seus pais, sua esposa e uma filha de 11 meses. Em 2018, concluiu seus estudos na Jamia Mubashirin da Nigéria e foi nomeado como Muallim. Era um Muallim extremamente humilde, ativo e sincero. Cumpria todas as responsabilidades atribuídas pela comunidade de acordo com sua capacidade, da melhor maneira possível, com grande dedicação, esforço e sinceridade. Seus pais dizem que era um filho extremamente responsável, que cuidava muito deles e estava sempre pronto para servi-los. Apesar de seus recursos financeiros limitados, sempre procurava, dentro das suas possibilidades, atender às necessidades dos pais. A sua esposa disse, juntamente com o cumprimento de suas responsabilidades na comunidade, ele seguia a prática dos ensinamentos islâmicos e a orientação de Khilafat. Devido ao seu excelente caráter, sinceridade e carinho, era igualmente querido pelos membros da comunidade e por outros muçulmanos. O Muallim Munawar Sahib também relata que ele tinha um caráter excelente, era muito paciente e corajoso e costumava encorajar outras pessoas. Desde seus tempos de estudante, tinha grande entusiasmo pelo serviço à comunidade. Mesmo estando acamado, gravemente ferido, muito doente e sofrendo, continuava perguntando sobre os assuntos da comunidade e sobre a formação e educação dos membros da comunidade. Que Allah, o Altíssimo, o trate com perdão e misericórdia. Amém. O próximo funeral é de aposentado Master Ghaffur Ahmad Sahib, que atualmente estava no Canadá. Ele também havia servido como sadr em uma aldeia de Sangla Hill. Ele também faleceu recentemente. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Era regular nas 5 orações diárias, realizava tahajjud, era temente a Deus, sociável e profundamente devotado a Khilafat. Sempre obedecia ao sistema de comunidade e a Khilafat. Também cuidava das necessidades e discretamente ajudava os necessitados. Participava ativamente dos Chanda. Eu ouvia os sermões e também incentivava outros a ouvi-los. Tinha grande respeito pelos trabalhadores da comunidade e pelos Waqf.
Entre os familiares deixou 3 filhos, além da esposa, 3 filhas e 5 filhos, e além de netos e netas. Um dos seus filhos, Naim Iqbal Saab Amir, e o missionário encarregado de Fiji. E por estar no campo de trabalho no momento do falecimento do seu pai, não pôde participar do funeral. Que Allah, o Altíssimo, também lhe conceda paciência e coragem e trate o falecido com perdão e misericórdia. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله